Olá turma, aqui é o professor Davi e este vídeo tem todas as correções do conteúdo de português do primeiro ano do ensino fundamental. O meu muito obrigado a todos que me acompanharam em mais um PET. Se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos e deixe um joinha se essa série de vídeos lhe ajudou nas atividades do PET. O tema essa semana é produção de texto. Querida criança, a cada dia que passa, nossos estudos ficam mais profundos e legais. Hoje você vai produzir um pequeno texto. Fique tranquilo, você terá a ajuda do seu responsável ou de seu professor caso esteja indo na escola. O tema de hoje é a curiosidade. Você é curioso? Sempre se pergunte de onde vêm as coisas ou por que elas são assim. Bom, hoje vamos ler sobre a arara azul. E abaixo vem trazendo um pequeno texto sobre a arara azul. A arara azul é este animalzinho apresentado aqui. Olha que bonito. E o texto é o seguinte: a arara azul é uma espécie de arara que se destaca pela beleza de suas penas azul cobalto e por seu tamanho, sendo a maior espécie do grupo dos psittacidos. A arara azul, também chamada de arara azul grande, é uma espécie de ave encontrada no Brasil que se caracteriza por ser a maior entre os psittacidos, chegando a atingir mais de 1 metro de comprimento, medindo-se da ponta do bico à ponta da cauda. Essa espécie habita diferentes formações vegetais, sendo encontrada em formações savânicas e até em ambientes de florestas no Brasil, Paraguai e Bolívia. As maiores populações dessa espécie de arara são encontradas no Pantanal. Após essa leitura, vamos ver as atividades dessa semana. Atividades. Atividade 1 pede a você que pesquise, com a ajuda de seu responsável ou do seu professor, imagens e informações sobre a arara azul em livros ou na internet e preencha depois o quadro aqui abaixo. E aí o nome nós temos que é arara azul. Onde vive, na savana, floresta ou no Pantanal. Qual é o seu tamanho? Pode chegar até 1 metro de comprimento. Qual é a sua cor? Azul ou azul cobalto? Se você respondeu qualquer uma dessas duas possibilidades, tá ok. O que come? Frutos e sementes. E uma curiosidade ou algo diferente sobre ela, eu coloquei uma curiosidade que eu encontrei em umas pesquisas aqui. Os casais de araras azuis dividem funções, como a reforma do ninho e o cuidado com os filhos. Enquanto um faz uma coisa, o outro faz outra, ok? Então fica essa possibilidade de resposta no preenchimento do quadro da atividade número 1. Vamos agora à atividade número 2. Atividade 2. Com as informações selecionadas, ajude o responsável ou professor a registrar um texto informativo. Copie o texto produzido. Vale usar letra cursiva. Aqui eu continuei utilizando letra de imprensa. E o texto que eu deixo como resposta na atividade 2 é o seguinte, usando as informações do quadro logo acima. A arara azul é uma linda ave que vive na savana, florestas ou no Pantanal, podendo chegar a 1 metro de comprimento. Sua cor é azul, podendo ter pouca variação. Sua alimentação é baseada em frutos e sementes, e os casais de araras azuis dividem as funções, como a reforma do ninho e o cuidado com os filhos. Fica então essa possibilidade de resposta para a atividade número 2. Vamos agora à atividade número 3. Atividade 3. Use as imagens encontradas para ilustrar o texto ou faça um desenho no espaço abaixo. E aí eu deixo essa possibilidade de desenho de uma arara azul para vocês nesta atividade. Tá bom, turminha? Após realizar a atividade 3, vamos à atividade número 4. A atividade 4 pede a você que treine a leitura e depois leia o texto para os colegas ou para o seu responsável. Tá bom, turma? A atividade 4 é uma atividade prática. O tema dessa semana é fotolegendas. Você já ouviu falar sobre fotolegendas? A fotolegenda tem como base uma foto ou mais, acompanhada de um texto explicativo sobre o assunto ou a descrição do conteúdo da imagem. O texto é apenas um acessório para a foto, que é o elemento de maior destaque. A fotolegenda funciona tanto em jornais e revistas como em portais online, por ser uma maneira rápida e eficaz de transmitir informações. Desse modo, trata-se de um texto curto e objetivo sobre um fato qualquer de fácil compreensão. Vamos ver as atividades dessa semana que trabalham este conteúdo. Atividades. Atividade 1. Observe a imagem de uma capa de revista. Aqui temos a capa da revista Nova Escola e vem trazendo aqui algumas informações, tecnologia, o que levar para a aula. Avaliamos o potencial pedagógico de 13 recursos digitais. E aqui vem trazendo algumas caixinhas representando algumas redes sociais ou mídias sociais. Na sequência, a atividade 2 pergunta o seguinte:
O que você vê nesta imagem? E aí eu coloquei uma mão com vários cubinhos flutuando, representando redes sociais, como a gente acabou de ver. Na atividade 3, questiona o seguinte: essa imagem é uma capa de uma revista. Você consegue identificar o nome desta revista? Escreva no espaço abaixo. E a revista tem como nome Nova Escola, como a gente verificou na imagem logo aqui acima. Na sequência temos a atividade número 4, que pede o seguinte: qual a fotolegenda desta imagem? E aí a fotolegenda foi colocada logo abaixo na imagem, tecnologia. O que levar para a aula? Avaliamos o potencial pedagógico de 13 recursos digitais. Fica essa possibilidade de resposta para a atividade 4 e na sequência a atividade 5 pede o seguinte: que outra legenda você daria para essa imagem? Aqui pede uma resposta pessoal. Eu coloquei uma possibilidade. Coloquei o seguinte: mídias sociais como recursos pedagógicos. Uma resposta bem breve, mas que atende direitinho o que foi solicitado na atividade 5. Depois da atividade 5, na sequência temos a atividade número 6. A atividade 6 pede a você o seguinte: vamos brincar de criar legendas? Observe as imagens a seguir e escreva uma legenda bem legal. E aqui temos várias pessoas de óculos e eu coloquei o seguinte: óculos de sol é tendência no verão. Como se fosse uma chamada publicitária. Eu acho que ficou bem interessante. Depois temos um casal de férias. E aí eu coloquei uma fotolegenda bem breve: férias na praia. Bem óbvio, não? Então fica essas duas possibilidades de resposta para a atividade número 6. Vamos agora à atividade número 7. Atividade 7. Agora observe o texto abaixo e realize a leitura com a ajuda de seu professor ou de seu responsável. Uma conquista para o futuro. Raíssa Leal, a fadinha, voa nas pistas de Tóquio para se consagrar como a mais jovem brasileira a disputar uma Olimpíada e subir ao pódio pelo país. Medalha de prata se torna também símbolo de quebra de preconceito e incentivo à prática do esporte. O título deste texto é uma manchete. Uma manchete, que vem do francês manchete, é um título de uma notícia geralmente mais popular ou importante num jornal ou revista, escrito com letras grandes e muitas vezes na primeira página antes do título, no caso do jornal. Na sequência, atividade 8 coloca o seguinte: qual a manchete apresentada nesta página de jornal? E aí, uma conquista para o futuro, esta é a manchete. Como a gente observou na descrição de manchete colocado logo acima. Na sequência, temos a atividade número 9, que pede o seguinte: marque as alternativas que apresentam uma característica de uma manchete. E aí eu coloquei que apresenta um texto em destaque com letras grandes e mostra o que será apresentado na notícia. Se você marcou dessa forma, acertou a atividade 9. Na sequência, atividade número 10 e última atividade dessa semana pede o seguinte: agora é sua vez. Observe a imagem abaixo e crie um título de manchete referente a ela. E aí eu coloquei o seguinte: cachorros se revoltam na praça por falta de petisco. Aqui você deve usar toda a sua imaginação para fazer a manchete desta imagem. Ok, turminha? O tema essa semana é leitura e produção de slogans e anúncios. Slogan nada mais é do que a frase de efeito que resume um produto. Anúncio publicitário é um gênero textual que promove um produto ou uma ideia sendo veiculado pelos meios de comunicação de massa, como jornais, revistas, televisão, rádio e internet. Vamos ver as atividades dessa semana que trabalham este conteúdo. Atividades. Atividade 1. A atividade 1 pede que você observe os rótulos abaixo e ligue cada um ao slogan correto. E assim eu fiz, turminha. Eu liguei o Nescau ao slogan Energia que dá gosto. Eu liguei ao Doril ao Tomou o Doril, a dor sumiu. Muito simples, né? Eu liguei o Itaú ao slogan Feito pra você. Eu liguei o Benegripe ao slogan É Gripe, Benegripe. E por fim eu liguei o carro da Volkswagen e o Fox, compacto para quem vê, gigante para quem anda. Se você ligou dessa forma, você conseguiu acertar a atividade número 1. Vamos agora à atividade número 2. Atividade 2. Você conhece algum desses slogans? E aí eu marquei que sim, pois eu conheço todos esses slogans. Se você também conhece, você marca que sim. Se você não conhece, você marca que não. Na sequência, na atividade 3, pergunta o seguinte: existem muitos slogans ao nosso redor. Recorte de revistas, jornais ou folhetos de supermercado. 2 produtos que você conheça e escreva um slogan desses produtos. Se você não conseguir realizar o recorte, vale também desenhar. E assim eu fiz, turminha. O primeiro produto é o Bombril, e o slogan é 1001 utilidades. E o segundo produto é o sabão em pó Tixan, poderoso como você. Fiquem então essas duas possibilidades de resposta para a atividade número 3. Vamos agora à atividade número 4.
Atividade 4. Algumas marcas de produtos ficaram tão famosas devido aos seus slogans que deram nomes a alguns produtos que vemos ou utilizamos em nosso dia a dia. Utilize o banco de palavras abaixo para descrever o verdadeiro nome de cada um destes produtos. E aqui temos então no primeiro produto, que é o Gillette, muito conhecido como Gillette, mas na verdade é a lâmina de aço descartável. O segundo produto, a maisena, é o amido de milho. Na sequência, o pó Royal é o fermento em pó. E por fim, uma máquina da Xerox, provavelmente, que muita gente chama de Xerox, mas na verdade é fotocópia. Se você respondeu dessa forma, acertou a atividade número 4. Vamos agora à atividade número 5. Atividade 5. Pesquise com seu professor ou com seu responsável algum produto que também tenha seu nome alterado em função de ser uma marca muito famosa. Uma dica: caso você não se lembre de nenhum produto, pode ter 1001 utilidades. Então aqui a dica já é do Bombril, que eu coloquei logo abaixo. E na verdade o Bombril é a lã de aço. Então fica essa possibilidade de resposta para a atividade número 5. Vamos agora à atividade número 6. Atividade 6. Com a ajuda de um responsável ou de seu professor, faça a leitura do anúncio do produto abaixo. Aqui temos então o Omo, sabão em pó. Antigamente o ato de lavar roupas era penoso, isto até não surgir o sabão em pó Omo. Brancura, brilho, alto desempenho e qualidade superior na lavagem levaram o Omo à liderança de mercado em boa parte dos países onde está presente. Afinal, milhões de consumidores pelo mundo afora utilizam um sabão que deixa tudo mais branco. Isso porque, por mais de um século, o Omo sempre esteve ao lado dos consumidores e entregou soluções inovadoras, praticidade, economia de tempo e recursos quando o assunto é lavagem e cuidado das roupas. Este texto é um anúncio publicitário. Ele serve para promover o produto sabão em pó Omo. Veja que este texto convence as pessoas de que este produto é realmente bom, influenciando assim a compra do produto. Na sequência, na atividade 7, coloca o seguinte: na sua opinião, por que os produtos precisam de slogans e anúncios publicitários? Eu coloquei para se tornarem conhecidos e atrair os consumidores. Fica essa possibilidade de resposta para a atividade número 7 e agora vamos à atividade número 8 logo aqui na sequência. A atividade 8 pede o seguinte: chegou a sua vez. Crie um produto que chame a atenção de todos que o vejam. Em seguida, com a ajuda do professor ou algum responsável, crie um slogan e um pequeno anúncio convencendo os consumidores a comprarem o seu produto. Capriche no desenho. Vale fazer um belo vídeo e divulgar nos grupos de comunicação de sua turma. E aí o nome do meu produto é Sabão Limpa Tudo. Este é o desenho que eu utilizei para representar. O slogan que eu coloquei é limpa tudo mesmo. E o anúncio é: este é um super sabão. Limpa todas as roupas e é super econômico. Aqui eu deixo apenas um exemplo de possibilidade de produto para vocês. Vocês podem utilizar toda a criatividade para confeccionar o que é solicitado na atividade número 8, que é a última atividade dessa semana. O tema dessa semana é leitura e compreensão de texto e essa é a parte 1. Querida criança, você está em processo de leitura e escrita de palavras, frases e textos e para isso ainda precisa da ajuda de alguém, de um adulto, para realizar as atividades. Vamos ver então as atividades dessa semana que trabalham leitura e compreensão de textos. Atividades. A atividade 1 pede que você leia o texto. Caso você não consiga ler tudo sozinho, tente ler algumas palavrinhas, tá bom? O título do texto é O Pato Edu, e o texto é de Graça Bucket. Dona Nina deu um pato a seu neto Edu. Edu viu a ave e disse: "Vovó, o pato é tão bonito, ele sabe nadar?" "Sim, Edu, ele sabe nadar", disse a vovó. Após a leitura do texto, vamos ver a atividade número 2, que pede que você responda as questões colocadas logo abaixo. Na letra A, qual é o título do texto? Como a gente viu acima, o título do texto é O Pato de Edu. E a letra B, quem escreveu o texto? Graça Bucket. Na letra C, qual é o nome do neto de Dona Nina? O nome dele é Edu. Na letra D, qual o nome da avó de Edu? E aí é Nina, Dona Nina. E na letra E, que animal Edu ganhou de presente da avó? E foi um pato. Se você respondeu dessa forma, você conseguiu acertar a atividade número 2. Vamos agora à atividade número 3. A atividade 3 pede que você pinte de amarelo todos os espaços que aparecem entre as palavras do texto. E aí eu vou ler também a atividade 4, pois uma está interligada à outra. A atividade 4 pede que você pinte de vermelho todos os sinais de pontuação do texto. Então vamos voltar no texto para me mostrar para vocês como ficou. Olha aqui.
O espaço entre uma palavra e outra você deve colorir de amarelo, assim como eu fiz aqui. E todos os sinais de pontuação você deve colorir de vermelho, assim como eu fiz aqui. Se eu tiver esquecido algum sinal, você pode marcar aí também. E qualquer coisa deixe no campo de comentários, tá certo? Após resolver então a atividade 3 e 4, vamos à atividade número 5 logo aqui na sequência. A atividade 5 pede que você complete o texto com as palavras faltantes. O pato de Edu. E aí ficou assim: Dona Nina deu um pato a seu neto Edu. Edu viu a ave e disse: Vovó, o pato é tão bonito, ele sabe nadar? Sim, Edu, ele sabe nadar. Se você completou dessa forma, você conseguiu acertar a atividade número 5. Vamos ver na sequência a atividade número 6. Atividade 6. Complete o quadro com o que se pede. Aqui temos as palavras, o número de letras em cada uma das palavras, a letra inicial, a letra final e as vogais da palavra. E aí vamos lá. O exemplo aqui é pato, que possui 4 letras. Começa com a letra P e termina com a letra O. E as vogais dessa palavra é a vogal A e a vogal O. Na palavra nadar, nós temos 5 letras, começa com N, termina com R e temos como vogais a letra A. Na palavra Edu, temos 3 letras, começa com E, termina com U e temos as vogais E e U. E na palavra lago, temos 4 letras, começa com L, termina com O e temos as vogais A e O. Se você completou dessa forma, você acertou a atividade número 6. Vamos ver a atividade número 7 logo aqui na sequência. Atividade 7. Hora de escrever espontaneamente, ou seja, você vai escrevendo do jeitinho que você achar que deve se escrever cada nome. Não vale copiar do colega, nem pedir ajuda de seu responsável. O objetivo desta atividade é sabermos como você está escrevendo e como podemos te ajudar para você saber mais. Observe a imagem dos animais e escreva os nomes. Aqui na primeira imagem temos um pato ou um patinho. Na segunda imagem temos um gato. Na terceira imagem um cavalo. Na quarta imagem um tatu. E na quinta imagem um rato. Na última imagem um leão. Se você escreveu dessa forma, você conseguiu acertar a atividade número 7, que é a última atividade dessa semana. O tema dessa semana é leitura e compreensão de textos e essa é a parte 2. Vamos começar então as atividades. Atividades. Leia o texto, caso não consiga ler tudo sozinho, tente ler algumas palavras. Tá certo, turma? Então vamos lá. O título do texto é O Coelho Leleco e a autora é Isabela Cristina Silveira Soares. Leleco é um coelho amigo. Ele leva couve para a Joca todo dia. Cedo, Leleco sai da toca e vai visitar Joca. Joca recebe Leleco todo feliz. Joca é amigo de Leleco. Joca dá cenoura a Leleco. Após a leitura do texto, vamos à atividade 2, que pede que você responda. Na letra A, qual é o título do texto? O título do texto é O Coelho Leleco. Na letra B, quem escreveu o texto? Como a gente viu, foi Isabela Cristina Silveira Soares. Na letra C, quem são os personagens do texto? Os personagens são Leleco e Joca. Na letra D, o que Leleco leva para Joca? E Leleco leva para Joca couve. E na letra E, o que Joca dá para Leleco? E Joca dá para Leleco cenoura. Se você respondeu dessa forma, acertou a atividade número 2. Logo aqui na sequência, a atividade número 3 pede que você pinte de laranja todos os espaços que aparecem entre as palavras no texto. E a atividade 4, que tem relação com a atividade 3, pede que você pinte de verde todos os sinais de pontuação do texto. E aí vamos ver como ficou. Aqui eu pintei então todos os espaços de laranjado e pintei os sinais de pontuação de verde. Caso seja necessário, você pode pausar o vídeo e verificar como ficou. Na sequência temos a atividade 5, que questiona quantas palavras há no texto, e aí eu contei e deu 36. Se por acaso você encontrou uma resposta um pouco diferente, pode deixar no campo de comentários, tá certo? Na atividade 6 pede que você complete o texto com as palavras faltantes, e assim ficou. O Coelho Leleco, Isabela Cristina Silveira Soares. Leleco é um coelho amigo, ele leva couve para Joca todo dia. Cedo, Leleco sai da toca e vai visitar Joca. Joca recebe Leleco todo feliz. Joca é amigo de Leleco. Joca dá cenoura a Leleco. Se você completou dessa forma, acertou a atividade número 6. Na sequência, a atividade 7 pede que você observe as palavras abaixo e forme uma frase bem legal com cada uma. Não se esqueça dos sinais de pontuação e vale usar letra cursiva. E aí ficou assim.
Na letra A temos a palavra amigo, e aí eu coloquei que João é amigo de Maria. Na letra B nós temos a palavra dia, e aí eu coloquei o dia está lindo. Na letra C temos a palavra toca, e aí eu coloquei o coelho construiu uma toca nova. E na letra D temos feliz, e aí eu coloquei que eu estou feliz com as atividades. Fica então essa possibilidade de resposta para a atividade número 7. Após resolver a atividade 7, vamos à atividade 8 logo aqui abaixo, que pede a você que localize as palavras abaixo no caça-palavras. Aqui temos então o banco de palavras com a palavra amigo, coelho, couve, leleco, joca e toca. E aí eu encontrei todas elas aqui. Temos couve, coelho, amigo, leleco, joca, toca, cenoura. Se você encontrou as palavras dessa forma, acertou a atividade número 8. Logo aqui abaixo na sequência temos a atividade número 9, que coloca o seguinte: hora de escrever espontaneamente, ou seja, você vai escrever do jeitinho que você achar que deve se escrever cada nome. Não vale copiar do colega, tá bom? Nem pedir ajuda a seus responsáveis. O objetivo dessa atividade é sabermos como você está escrevendo e como podemos te ajudar para você saber mais. Observe a imagem dos alimentos e escreva os nomes. A primeira imagem nós temos então tomate, a banana na sequência, a batata, a maçã, o bolo e a uva. Se você então escreveu dessa forma, você acertou. E vamos começar! O tema dessa semana é produção de texto e essa é a parte 2. As atividades logo aqui abaixo, a atividade 1 pede o seguinte: vamos dar sentido ao texto, complete os espaços em branco com palavras ou frases que deem sentido ao texto. E aí eu completei então e deixo como exemplo de resposta para vocês, tá bom? Como título eu coloquei O Gato Brincalhão e como autor, tio Davi, porque eu completei o texto. Este é João, ele é um gato que gosta de brincar com bolinhas de lã. A festa que João mais gosta no ano é o Natal. Nesta festa, ele e a família fazem um delicioso jantar. Durante a festa de Natal, pulou no colo de seu dono e fez a maior bagunça. Aquele dia foi muito interessante. Ele amou estar com a sua família. Então fica essa possibilidade de resposta para a atividade número 1. Você deve completar com frases e palavras para dar sentido a esse texto, assim como eu fiz. Após fazer então a atividade número 1, vamos à atividade número 2 logo aqui na sequência. Atividade 2. Agora você irá ler um texto com bastante atenção. Se necessário, peça ajuda a um adulto. O título do texto é O Gatinho Azul, de Isabel Cristina Soares. O gatinho viu a lata de tinta perto da mesa. De repente, o rato passou ligeiro e subiu na mesa. O gatinho foi atrás e deu um bote. Mas ploft, o gatinho caiu dentro da lata de tinta azul. Após fazer a leitura do texto na atividade número 2, a atividade número 3 pede o seguinte: agora com a ajuda de seu professor ou responsável, você irá produzir um novo final para este texto, contando o que aconteceu depois que o gatinho caiu na lata de tinta. Use a imaginação. Após escrever, faça a leitura e veja se seu texto ficou do jeito que você imaginou. Se possível, envie este texto em forma digital pelos meios de comunicação com que você se comunica com seu professor. E aí, turminha, você deve então completar colocando uma nova possibilidade de final para essa história. Coloquei apenas um pequeno exemplo aqui para vocês. E aí eu completei da seguinte forma: o gatinho saiu todo pintado da lata de tinta. Assustado, correu pela casa toda sujando tudo de azul. Você pode complementar aqui colocando mais informações, usando toda a sua criatividade e imaginação para construir um novo final para essa história. Tá certo, turminha? O meu muito obrigado a todos que me acompanharam em mais um PET. Se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos e deixe um joinha se essa série de vídeos lhe ajudou nas atividades do PET.